Meu primeiro exemplo é uma mulher de 12 anos. Vocês vão dizer, mas como uma mulher de 12 anos? Em Caxias do Sul, a gente foi fazer um show e uma menina de 12 anos chega com uma carta para mim antes do show, entrega e pede que eu não leia naquele momento. Eu pergunto, ela vai vir no show à noite? E ela diz, não, eu não posso, eu tenho só 12 anos. Lê depois. Eu faço o show, percebo que ela não foi, pego a cartinha que eu trouxe aqui para vocês. Pela letra a gente já percebe, né? Amo muito Nenhum de Nós, foi uma banda que, apesar de nem saber da minha existência, sempre esteve ao meu lado através das músicas, das palavras, das letras, de uma combinação de notas perfeita. Só por eu ter o prazer de ouvir os CDs de vocês várias vezes, sem enjoar, eu já me sentia bem. Gostei de sem enjoar. Eu só queria expor meus sentimentos por vocês e agradecer por tudo que fizeram por mim, sem ao menos saberem que faziam bem a alguém. Eu imaginei que ia ser mais uma carta, ótima de se receber, mas falando como a gente foi legal e como as músicas do Nenhum de Nós são bacanas e como eles gostam, como ela, a nossa garota, gostava muito do Nenhum de Nós, mas a carta tomou um outro rumo. Essa menina, aos 8 anos, vivia com a mãe e o pai abandonou o lar. Eles se separaram. E ela teve que conviver com um padrasto, que aos 8 anos começou a abusar dela. Aos 8 anos ela começou a enfrentar coisas que a gente sabe nos casos narrados, dificílimas, no caso dela pior, porque ela era ameaçada constantemente caso contasse. Bom, foi algo terrível que a comunidade começou a descobrir, começou a isolar a garota já na escola, e aí a gente começa a acompanhar já algumas coisas que ela fala. Eu fiquei uma menina fechada, não saía, não me divertia, não ia na casa de amigos, não fazia nada a não ser ouvir Nenhum de Nós. Naquele momento, sem que eu soubesse, eu estava fazendo muito por essa menina. Naquele momento, eu na minha casa, tocando, compondo, sem que eu soubesse, eu estava dando um amparo para alguém que estava completamente desamparada. Pois nem a mãe, ela podia falar. Acontece que num determinado momento a mãe descobriu, botou o padrasto para a rua. O padrasto não quis abrir mão do caso, e um belo dia voltou para levar a menina embora. Eu não vou entrar nos pormenores, mas a história terminou de maneira trágica para ele. Depois disso, na carta, vem algumas das frases mais impactantes que eu já vi, alguém se referindo à sua própria vida e à relação que ela tinha com a nossa música. É nessas horas que se mostram os verdadeiros amigos, e poucos ficaram ao meu lado. Quando a história veio à tona, ela ficou sozinha. Hoje tenho 12 anos, e amo minha mãe, minha família, me divirto e continuo tirando boas notas na escola. Ela ainda se preocupava em tirar boas notas na escola. E a frase final é que mais dói. Sei que só o que tenho que fazer agora é deixar florescer a menina que ainda dorme dentro de mim e esquecer a mulher que nasceu prematura. Imagina a gente ler isso e saber que a tua música foi um amigo que ela precisava. Foi o amparo que ela precisava. Isso não tem como a gente medir. Mas a partir daquele dia, se eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa, não mirando a parada de sucessos, mas na melhoria do ser humano, essa carta foi determinante para mim. Se eu já achava que eu tinha uma missão como artista, que não era só entregar o circo, mas ajudar as pessoas a produzirem um pão que não é o pão óbvio, mas o pão espiritual, talvez. E os casos que eu vou narrar aqui parecem tão pesados, o próximo é um pouco, mas eu tenho uma surpresa no final que é sensacional para a gente. Fábio Santos é um amigo, eu já posso dizer hoje, de Taubaté. Eu vou colocar para vocês o depoimento dele a respeito da importância da música do Nenhum de Nós. Um irmão chamado Marcelo, que nasceu em 84, ele era mais novo que eu. E o Marcelo foi uma criança que desde que nasceu, ele não enxergava, não andava, não falava, ele tinha muitas convulsões.
E cada vez que ele tinha convulsão, meus pais levavam ele para o hospital. Em uma dessas convulsões, no ano de 89, meus pais levaram ele para o hospital, só que ele não resistiu. Foi um momento muito difícil para a gente, como criança, assim, e na época eu não conseguia entender tudo aquilo, né, que estava acontecendo. Nesse mesmo ano de 89, o Nenhum lançou o álbum Cardume. E uma outra frase que me marcou bastante era que era uma chance de tentar viver sem dor. Mostrava para mim que meu irmão ele já não estava sofrendo mais, né? Outro momento que me marcou bastante com o Nenhum foi em 1996, quando eles lançaram o álbum Mundo Diablo. E a primeira canção desse álbum chamava Vou Deixar Que Você Se Vá. E esse processo de cura interior para mim, para minha família, foi devido às canções do Nenhum de Nós, e especialmente a Astronauta de Mármore e Vou Deixar Que Você Se Vá. Deu para entender um pouco a relação que ele fez, né? Vou deixar que você se vá. Alguma coisa prendia a família à memória do irmão. A mãe dele passou por depressão e essa música serviu, como ele disse, de cura para o entendimento que era um momento onde a família tinha que abrir mão daquela memória tão dolorida. Não esquecer, mas abrir mão da parte da dor. E ele fala da cura familiar. De novo, eu em casa, compondo, não sei disso está acontecendo. Mas eu tenho que ter noção disso. Eu tenho que ter noção que o que eu estou fazendo, se for bem feito, eu estou, de alguma maneira, ajudando a construir essa humanidade que não vai ser extinta tão rapidamente. Eu estou, de alguma maneira, sonhando que a arte, ela pode um pouco mais do que nos fazem crer. Quando eu falo da parada de sucesso, eu não quero tratar essas coisas com preconceito, mas a gente sabe, principalmente no Brasil, que uma música que tem um pouco mais de conteúdo, ela perdeu espaço nessa parada de sucesso. E quem faz escolha pelo outro caminho paga um preço. Mas é um preço que vale a pena. E como vale? Eu vou mostrar para vocês por que vale. O nosso próximo caso, alguém especial, Pedro Otávio, 6 anos, Brasília. O Pedro, eu vou traçar um pouco de quem ele é para vocês. A mãe dele mandou uma carta onde descrevia o que acontecia com o Pedro. Ele tem um quadro sindrômico com espectro autista. Não se comunica com a mãe. Aliás, ele não se comunica com quase ninguém. Autismo tem várias características, mas uma das principais é que quem tem autismo vive num mundo todo dele. E a comunicação com a mãe era praticamente nula. Tanto que se ela deixasse o Pedro sentado num sofá, ou num banco de uma praça e saísse, ele ia ficar sentado ali. Ele nunca chora. É uma criança que está sempre sorrindo. O mundo dele, então, contém bastante alegria. Essa é a motivação. Com 1 ano e meio, ele aprendeu a ler sozinho. Mais uma característica dos autistas, né? A capacidade extraordinária para fazer coisas que nós, que não temos autismo, levamos muito tempo e temos muita dificuldade. Ele tem dificuldade de fala. Ele até expressa as coisas a partir da fala. Mas não para se comunicar como a gente se comunica. E ele está com uma dificuldade de tratamento porque, como ele tem várias características diferentes dentro do autismo, os médicos não conseguem, como se diz, fechar o diagnóstico. Aí um belo dia, 6 da manhã, a mãe dele, a Joana, estava deitada e ele chegou para pedir para botar um DVD. E ela achava que era a galinha pintadinha pela milionésima vez. E não era, ele pediu para colocar o Nenhum de Nós. Vocês vão ver o que acontece com o Pedro quando ele coloca o DVD do Nenhum de Nós. Agora vai aparecer o piano e ele está tocando piano ali. Bom, a gente esteve em Brasília e conheceu o Pedro. E foi uma experiência inacreditável. Porque ele não parava quieto. Ele vivia num outro mundo.
E no momento que alguém começava a cantar uma música, no caso do Nenhum de Nós para ele, ele parava e prestava atenção. A mãe dele, vendo tudo isso acontecer, encontrou um caminho para se comunicar com Pedro. E ela disse uma frase também genial, que um Pedro tem um mundo só dele, e que de alguma forma nenhum de nós entrou nesse mundo. O nenhum de nós abriu a porta para a mãe dele entrar. E aí vocês vão ver o que acontece agora, como ele se comunica. Hoje todos vão saber que a sua garotinha se casou. Proibida, escondida, muito jovem vai escolher. Sua mãe quase desmaia. Seu pai disse que quer morrer. Eu já fiz seu amor, flores na cabeça. Vossos pés descalços, vossa vida toda de paz e amor. Flores na cabeça, vossos pés descalços, vossa vida toda de paz e amor. Flores na cabeça, sensacional, né? Alguém podia dizer assim, mas ele entende as palavras? Entende. Foi ele que começou a bater na cabeça, nas flores e nos pés. E a mãe começou a se comunicar com o gesto de fazer o coração com ele naquele momento que ele sabia que tinha que fazer. Agora eu pergunto para vocês, já finalizando, se a gente pode usar a música, o rock, para melhorar o ser humano, para a gente atingir um outro estágio, nesse conceito de que todos nós somos humanidade, por que não fazer? Por que a gente tem que sempre mirar na parada de sucesso? Porque existem algumas relações que o Sam falou lá no início, coisas invisíveis, que às vezes nos levam, nos compelem a fazer as coisas como se estivesse apenas um jeito. Eu quero dizer a vocês que nenhum de nós, morando em Porto Alegre, se recusa a aceitar esse jeito. Paga um preço, porque é difícil. Para o resto do Brasil, a gente soa estranho, mas depois de ver coisas como essa, a gente não vai desistir. E se para muita gente o Nenhum de Nós é uma banda careta por causa disso, porque fala de assuntos chatos, eu quero festa, eu quero repetir, tchê, tchererê, 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 e fazer sucesso com isso. Ah, galera, com a gente não vai rolar. Infelizmente, se a gente tem uma missão aqui, há 28 anos que essa banda está junto, é tentar fazer com que o ser humano não se extinga tão rapidamente, e se a gente puder ajudar com a nossa música, a gente vai ser bem mais feliz do que estando no alto da parada de sucesso.